Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, na nossa última videoaula eu expliquei para vocês todo o capítulo 5, né, o penúltimo capítulo da nossa apostila 1. E nesse capítulo, relembrando, nós falamos sobre evolução, transformismo, criacionismo, seleção natural, Charles Darwin, o Lamarck e processo de especiação. Se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem rever a última videoaula e escrever aí as dúvidas nos comentários, né? Alguns alunos me escreveram, eu respondi. Então, nessa aula de hoje, nessa videoaula, perdão, nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, na página 293, lembrando, na página 292 tem o Você Já Pensou Nisso, só que esse eu já fiz com vocês na sala de aula, com as duas turmas. Agora a gente vai corrigir a partir da atividade 1 da página 293, tá certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar a resposta para vocês e vocês vão comparar a minha explicação com a resposta que vocês colocaram, tá certo? E aí eu vou tirar foto depois das páginas aqui com a resposta da apostila e mando para vocês no WhatsApp. Mas não precisa estar exatamente igual à minha. Não quer dizer que se a sua resposta não está exatamente igual, ela está errada. Então é melhor você ouvir a explicação e basear na explicação, ler a sua resposta e ver se ela está de acordo, né, com o certo ou não. Bom, então vamos lá. Atividade número 1. Qual a diferença entre criacionismo e o transformismo no que diz respeito à formação das espécies? Bom, o criacionismo ele afirma que todas as espécies foram criadas por Deus, por um ser superior, e que essas espécies elas são imutáveis, elas não se modificam. Por isso que o criacionismo também é chamado de fixismo. Fixismo é a teoria onde as espécies são fixas, elas não se transformam ao longo do tempo. E o transformismo é a teoria que afirma que as espécies elas se transformam ao longo do tempo. Elas surgem por um processo que a gente já viu, que é chamado de especiação, e durante a evolução, essas espécies, durante o passar dos milhões de anos, essas espécies elas vão se transformando. Então, criacionismo, as espécies não se transformam, elas são fixas, e o transformismo, elas se transformam ao longo do tempo. Qual que você vai acreditar? Na que você quiser. Aqui a gente está estudando a ciência, então a gente vai ficar ligado ao transformismo. Bom, depois a gente segue lá para a página 296, onde nós temos atividade 2. As topeiras têm um olho extremamente pequeno e são praticamente cegas. Elas vivem em tocas e túneis debaixo da terra durante quase toda a vida. Como Lamarck explicaria os olhos pequenos das topeiras? Então, olha só, Lamarck era aquele cara que acreditava que as espécies elas vão sempre aumentando de complexidade e que as características elas surgem por imposição do ambiente, então o ambiente força essas espécies a evoluírem e que a partir das modificações que ocorrem pela lei do uso e desuso, essas modificações vão sendo passadas para frente, para os descendentes. Então, como que o Lamarck explicaria os olhos reduzidos das topeiras? Então, as topeiras elas vivem debaixo da terra, portanto, no local escuro. Se é um local totalmente sem luz, elas não veem nada. Por não usar os olhos, esses olhos atrofiaram, de acordo com Lamarck. Então, os olhos atrofiaram, e aí essa característica de olho atrofiado foi passando para os descendentes. E aí todas as topeiras nasciam com os olhos atrofiados porque elas não usavam. Ou seja, num ambiente escuro, o olho não era usado, essa característica de viver na escuridão fazia com que o olho atrofiasse, e o olho atrofiado era passado para os descendentes. Essa é a explicação de Lamarck, porque ele admite que características que surgem pela lei do uso e desuso são transmitidas aos descendentes. Só que essa explicação está errada, né? Aliás, essa é a explicação que a gente tem que colocar na atividade 2.
Mas esse não é o motivo dos olhos das topeiras serem reduzidos. Aí mais pra frente a gente vai ver por que eles são reduzidos. Bom, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês coloquem aqui nos comentários. Depois a gente passa para a página dos 301, na atividade 3. Na atividade 2, página 296, você deu explicações lamarquistas para as adaptações encontradas em topeiras. Explique agora, segundo a teoria da seleção natural de Darwin, o fato de as topeiras terem olhos pequenos e uma visão tão fraca. Agora sim a gente vai ver qual é a explicação real, porque quem está certo na história é o Darwin. Primeiro, o Darwin, ele sabia que o ambiente ele não forçava ninguém a se transformar, que uma espécie não se transformava por causa do ambiente, que as modificações que ocorriam, elas ocorriam ao acaso. Darwin não sabia na época, mas essas transformações, essas modificações ocorrem através de mutações. E as mutações, elas são ao acaso, elas não são forçadas. Nenhuma espécie pode fazer assim, ah, meu Deus, eu quero mutar, passar por uma mutação. Não, isso não vai acontecer. As mutações são aleatórias, são ao acaso. E aí essas mutações, elas podem ser boas ou ruins. Se elas forem boas para aquele ambiente, aquele indivíduo ele vai ter um sucesso maior e essa característica vai passar para frente, porque ele vai se reproduzir. Se essa mutação, se essa modificação ela for ruim, aquele indivíduo ele não vai ter sucesso naquele ambiente, ele não vai se reproduzir, não vai se alimentar, vai morrer e essa característica não vai ser passada para frente. Então, isso o Charles Darwin chamou de seleção natural. Ou seja, num ambiente onde as características de uma população são diferentes, aquelas características mais aptas vão garantir a sobrevivência do indivíduo. As características que não são boas vão levar o indivíduo à extinção. Bom, mas voltando na topeira, né? Qual é a explicação que Darwin daria? O que realmente aconteceu? Então é o seguinte, há muito tempo atrás existiam topeiras com os olhos normais e nasceram, ao acaso, sempre, topeiras com olhos reduzidos, com olhos atrofiados, por alguma anomalia genética. Da mesma forma que nasce, por exemplo, bebezinho com a mão atrofiada, ou com a perninha atrofiada, ou nasce cego, nasce com um probleminha no olho, nasce com alguma parte do corpo atrofiada, alguma anomalia, isso provavelmente aconteceu com uma topeira. Só que essa característica, para nós, é ruim, nascer com alguma parte do corpo atrofiada. Mas para as topeiras, um olho atrofiado não foi ruim, porque ela não precisa do olho, porque debaixo da terra não tem luz. E um olho reduzido entra menos terra. Então, provavelmente, essa topeira teve menos infecção, menos irritação, ela foi mais saudável do que as outras, porque ela nasceu com uma anomalia. E aí, já que ela era mais saudável, ela se reproduziu mais, foi mais forte, passou essa característica para frente. Então, toda vez que nascia uma topeira, por acaso, com o olho atrofiado, ela tinha um sucesso maior. E essa característica ia passando para frente. Até que, passados milhares de anos, todas as topeiras estavam com o olho atrofiado. Então, essa é a explicação que Lamarck daria. Bom, então compare a sua resposta aí, peça ajuda aos pais de vocês. Os pais, nesse momento, têm que ajudar muito mais do que já ajudam, porque a gente está vivendo um caso de exceção, né? Bom, e aí depois a gente passa para a atividade 4, lá na página 304. Vimos que as populações de uma espécie, quando separadas por muito tempo devido a algum evento geográfico, podem acumular diferenças e levar à formação de novas espécies. Esse processo é chamado de especiação, que eu expliquei na última videoaula. Como se explica, com base no que você estudou sobre a teoria da evolução de Darwin, o fato de essas populações acumularem características diferentes, apesar de estarem próximas, separadas apenas por uma barreira geográfica? Bom, então o que está perguntando aí? Duas populações que foram separadas por uma barreira. Elas estão próximas, mas tem uma barreira que impede elas de entrar em contato. Como que surgem características diferentes nessa e diferentes nessa população, se inicialmente elas são da mesma espécie? Simples, porque as modificações elas são aleatórias, elas não são programadas. Então elas são ao acaso. A modificação que surgiu nessa população
vai ser totalmente diferente da modificação que aconteceu nessa população. Seria uma coincidência muito grande uma modificação acontecer aqui e outra modificação exatamente igual acontecer aqui. É a mesma coisa. Imagina o seguinte. Imagina que você pegou, sei lá, recortou 100 palavras. Palavras quaisquer. Qualquer palavra. 100 palavrinhas diferentes. Aí você separou essas 100 palavras em 2 grupos. Beleza. Aí você... E essas palavras elas podem ser repetidas. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra casa nesse monte, eu tenho a palavra casa aqui. E aí eu fui e joguei essas palavras desse monte para cima. E elas caíram e formaram uma frase. No outro monte, eu joguei aquelas palavras para cima e elas caíram e formaram uma outra frase. Será que essas duas frases são iguais? Obviamente que não. Porque isso foi jogado ao acaso, não foi nada programado. Jogou de forma aleatória, elas estavam embaralhadas de forma aleatória. Então, mutação é assim, é algo aleatório, não é programado. Então, é óbvio que as modificações que acontecem nessa população vão ser diferentes dessa população, tá bom? Então, as modificações elas são aleatórias. Beleza, agora vamos lá para o teste. Número 1. Foram feitas as seguintes afirmações sobre o criacionismo, fixismo e transformismo. Criacionismo, Deus criou tudo. Fixismo, as espécies são fixas, não se modificam. E transformismo, as espécies transformam ao longo do tempo. Primeiro, o criacionismo prega que todas as espécies foram criadas por um ser divino, certo? E que se modificam ao longo do tempo. Errado. O criacionismo, pelo menos o criacionismo da época, o criacionismo mais clássico, ele não admite transformações. Hoje em dia, existem várias pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas, todas as espécies, e que Deus, sendo Deus, ele permite que essas espécies evoluem. Isso é uma nova visão do criacionismo. Eu, por exemplo, acredito nisso. Que Deus ele orquestra tudo, mas que ele permite que as espécies elas se transformem aleatoriamente ao longo do tempo. Mas o criacionismo que a gente está falando aqui é aquele criacionismo passado, aquele que não admitia transformações. Então a número 1 está errada. 2. O fixismo... e atenção, não é porque eu acredito numa coisa que vocês têm que acreditar na mesma coisa que eu, não, tá bom? Cada um pode ter a sua opinião aí. Vai perguntar ao pai e à mãe o que deve acreditar, porque pai e mãe que manda na gente. 2. O fixismo é a crença de que as espécies não se alteram com o passar do tempo, certo? E 3. O transformismo prevê que as espécies sofrem transformações ao longo do tempo, certo também. Então, 2 e 3 estão corretas, letra D. Questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das leis de Lamarck. Letra A. Os organismos tendem a perder a complexidade que apresentam com o tempo? Não. Lamarck falava que as espécies tendem a aumentar a complexidade. Então a letra A não tem nada a ver com Lamarck. Letter B. São as necessidades que se apresentam no ambiente que provocam nos organismos desenvolvimento de determinadas estruturas como os órgãos? Sim, Lamarck falava isso. Claro que está errado, mas isso é o que Lamarck falava. Então, por exemplo, se eu passasse a viver na água, de acordo com Lamarck, iriam surgir nadadeiras e guelras para que eu respirasse debaixo da água. Ou seja, a necessidade força o indivíduo a se modificar. E isso está errado. As modificações são aleatórias. Então a letter B está correta. Questão número 3. Assinale a alternativa que melhor associa as duas colunas, levando em conta o que se estudou nesse módulo. Bom, aí a primeira coluna a gente tem várias palavras-chave aí, e na segunda coluna a gente tem elementos aí que falam sobre essas palavras-chave. Bom, primeiro, seleção natural. Seleção natural, que é a número 1, tem a ver com quais dessas frases aí? Com a frase D, sobrevivência dos mais aptos. Ou seja, os mais aptos é que vão sobreviver, não os mais fortes, os mais adaptados. Então, 1D. Só por aí a gente já sabe que a letter B é a correta. Mas vamos continuar. 2. Lamarck. Lamarck está ligado à lei do uso e desuso, F. 3. Criacionismo. Criacionismo está ligado à letra E. Deus criou todas as espécies imutáveis. 4. Darwin. Darwin
está ligado à viagem Beagle. Então, 4A. Depois, 5, evolução. Evolução está ligado à transformação das espécies ao longo do tempo, B. E por último, malthus, está ligado às populações humanas crescem mais rapidamente que a oferta de alimentos, letra C. Então, olha só, fazendo associação aí, a letra correta é a letra B. 1D, 2F, 3E, 4A, 5B, 6C. Só lembrando, pessoal, Thomas Malthus, ele não tem nada a ver com evolução, mas ele foi usado por Darwin para elaborar a teoria da seleção natural. O Thomas Malthus, na verdade, era um economista e ele publicou um estudo que falava que a população humana cresce numa frequência e a quantidade de alimento cresce numa frequência menor. Ou seja, nunca vai ter alimento para todo mundo. E aí Darwin pensou, uai, será que Darwin era mineiro, né? Morava ali em Guimarães. Darwin, brincadeira, ele era inglês. Então Darwin pensou assim, uai, se isso se aplica à população humana, será que não se aplica também ao reino, ao mundo natural, ao ambiente? E realmente se aplica. A gente sempre tem mais indivíduos do que alimento. Então, quer dizer, não tem alimento para todo mundo. Quem que vai conseguir se alimentar? Os mais aptos. Bom, para finalizar, o em casa. O número 1, pessoal, ele é pessoal. Aponte 3 características físicas de seus pais e outras 3 de um dos seus avós que também estão presentes em você. Então, aí você vai, com a sua família, discutir isso aí. Chame o papai, chame a mamãe para ver as características. 2. Como Lamarck explicaria a ausência de dentes nos tamanduás bandeiras que se alimentam de cupins, formigas, ovos e larvas de insetos? Pesquise como essa espécie se alimenta. Bom, eu tenho certeza que vocês pesquisaram e vamos lá. Como que ele se alimenta, né? O tamanduá. Ele tem uma língua muito comprida e essa língua ela tem uma substância pegajosa. E aí o tamanduá ele coloca a língua dele lá no formigueiro e aí onde a língua dele encosta tudo fica grudado. Então as formigas ficam grudadas e ele vai lá e come. Engole essas formigas. Então ele não precisa de dente para mastigar, já que ele come formiga, né, molinho e tal. E ele usa o principal órgão de alimento dele é a língua, para capturar o alimento. Então, de acordo com Lamarck, esse tamanduá não usava os dentes, os tamanduás de milhares de anos atrás não usavam os dentes, então os dentes foram atrofiando pela lei do uso e desuso, e essa característica foi passada para frente. Mas isso está errado. Provavelmente nasceram tamanduás sem dentes, e aí esses tamanduás, eles não usavam os dentes mesmo, então para eles foi melhor não ter dente, porque não dava infecção. E aí, já que eles tinham essa vantagem, essa característica garantiu que eles tivessem uma vida mais saudável e essa característica foi passada para frente. Muito bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? A nossa próxima videoaula vai ser do... tem o número 3, perdão, não acabou. O número 3 é ótima. A que eu mais gosto do em casa é essa 3. Considere as seguintes informações. Primeiro, o urso polar é branco porque vive em ambientes com gelo. Ou seja, se um urso pardo fosse para o Ártico, ele ficaria branco, porque lá é branco. Então o ambiente forçou ele a modificar. Quem falaria isso? Lamarck. 2. O urso polar vive em ambientes com gelo por ser branco. Exatamente. Então, o que acontece? O urso polar, ele vive num ambiente onde não tem tanto alimento assim. Então, ele tem que desenvolver alguma estratégia para facilitar a captura de alimento. E essa estratégia que ele desenvolve é a camuflagem. Como ele é todo branco, o ambiente é favorável para ele. Então, por exemplo, ele está lá, vai abater uma foca. Como ele está escondido, ele vai chegando devagarzinho e dá o bote na foca e conseguiu capturar. Se ele fosse escuro, de longe a foca já veria ele. Então, o que aconteceu? Provavelmente, há milhares de anos atrás, ursos pardos viviam aí nessa região ártica. Só que aí, quando nasceu um urso albino ou um urso de cor mais clara, esse urso teve uma vantagem maior, porque ele conseguia se esconder melhor naquele ambiente. E aí, então, o que aconteceu? Ele teve mais vantagem, se alimentou mais, se reproduziu mais, essa característica foi passada para frente. E ao longo de milhares de anos, isso foi acontecendo até chegar na coloração que ele tem hoje.
Então, essa afirmativa 2, quem falaria isso? O Darwin. Ó, então, a gente já respondemos, né? Qual afirmação seria atribuída a Darwin, qual seria atribuída a Lamarck? 1. O urso polar é branco porque vive em ambientes com gelo, Lamarck. Porque, de acordo com Lamarck, o urso ficou branco porque foi para lá. E 2, o urso polar vive em ambientes com gelo por ser branco. Darwin, porque ele vivia naquele ambiente. Quanto mais branco ele ia ficando ao longo dos milhares de anos, mais vantagem ele tinha naquele ambiente. Então ele foi ficando lá. Se nascesse um urso mais escuro, esse urso provavelmente ou ia morrer ou ia sair de lá. Número 4. Imagine que duas moscas das frutas de uma determinada espécie, como aquelas que ficam em cima das bananas em nossas casas, possam ter sido levadas com o vento de um continente para uma ilha que não tinha moscas e lá viveram por centenas de gerações de anos. Supondo agora que, depois dessas várias gerações, essas moscas fossem carregadas novamente pelo vento, mas dessa vez para o continente. Por fim, considere que essas moscas vindas da ilha não conseguem mais reproduzir com as moscas do continente. Responda. Então, tinha mosca no continente, foi levada pelo vento para uma ilha onde não tinha mosca. Passou milhares de anos, essas moscas voltaram para o continente. E nesses milhares de anos, com certeza, modificações aconteceram e quando elas voltaram para o continente, elas não conseguiram mais reproduzir. Isso é um sinal de que são duas espécies diferentes, porque a gente já viu que duas espécies, para ser dois indivíduos para ser considerados a mesma espécie, eles têm que ser semelhantes, mas têm que ter a capacidade de intercruzar-se e gerar descendente fértil. Se essas duas moscas não conseguem mais cruzar, porque as espécies são diferentes. Letra A. As moscas que voltaram para o continente são uma nova espécie? Não. Por quê? Porque elas não se reproduzem mais com as outras. Letra B. Caso sua resposta tenha sido afirmativa, qual tipo de especiação... perdão. As moscas que voltaram para o continente são uma nova espécie? Sim. Por quê? Porque elas não conseguem mais reproduzir com a espécie nativa, com a espécie do continente. Então quer dizer que elas sofreram tantas modificações que foram separadas, né, em espécies diferentes. Letra B. Caso sua resposta tenha sido afirmativa, qual tipo de especiação que ocorreu? Justifique. Especiação geográfica. Ou seja, elas foram separadas por uma barreira geográfica, modificações foram acontecendo, quando elas se juntaram, elas estavam tão diferentes que já não eram mais da mesma espécie. Letra C. O que deve ter ocorrido com as moscas que foram para o continente, para a ilha, ao longo das centenas de gerações em relação à população que iniciou a colonização da ilha? Então, o que aconteceu com as moscas lá na ilha? Sofreram modificações aleatórias ao longo de milhões de anos. Mutações aleatórias. Isso que aconteceu, tá bom? Bom, agora sim nós finalizamos o Em Casa. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. E na próxima aula, né, a gente tem mais 2 aulas essa semana, eu vou explicar o capítulo 6, que é o último capítulo da nossa apostila 1, tá bom? Um grande abraço e tchau.